Olá pessoal, professor Alessandro, mais uma vez aqui no canal. Estava quase que esquecendo, mas lembrei. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver aqueles exercícios de Teorema de Pitágoras que a gente teve aula para vocês terem no canal e estudarem para a prova, tudo bem? Essa parte de Pitágoras, na verdade, como funciona? Eu tenho que resolver o triângulo de baixo, depois que eu achei o resultado, eu passo para resolver o de cima, tá? Já fiz isso em sala, vou fazer isso aqui. Nesse caso aqui eu coloquei o desenho de lado, agora ficou um ao lado do outro. Mas normalmente é de baixo para cima, normalmente, tá? Observe aqui, x. Eu quero saber o valor desse cara. Só que para eu chegar nele, eu preciso resolver esse outro triângulo aqui. Tenho que resolver esse cara para chegar no x. Bom, nós já estudamos como achar a hipotenusa. Se eu projetar uma seta na frente do ângulo reto, o lado que estiver na frente da seta é a hipotenusa. Nesse caso aqui, o lado que está na frente da seta não tem nada. Então a gente vai ter que dar uma letra para ele. Então, vamos dar a letra Z. Então, nesse caso aqui, nossa hipotenusa é o Z. E nossos catetos é o 6 e o 9. Então, eu vou achar o Z para depois achar o X. Fórmula de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? A hipotenusa é o A. Então, nesse caso, eu passo o que está no triângulo para a fórmula. Nesse caso aqui, a hipotenusa nossa é o Z. Catetos B e C, não importa a ordem. Pode ser 6 e 9 ou 9 e 6, não importa. 6 ao quadrado, 9 ao quadrado. Tá? Não vamos falar de potência, porque eu já passei tabela para vocês e não é objetivo falar de potência agora. Na verdade, é sempre multiplicar o número duas vezes. Tá? Então, z ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é 36. Mais 9 vezes 9, que é 81. Tudo bem? Então, z ao quadrado é igual a 81 mais 36. Essa conta de mais é muito importante. A gente acaba errando isso aí. Parece fácil, mas não é. Tá? 117. O que acontece agora? Não quero saber o valor de z ao quadrado. Eu quero saber o valor de z. Então esse 2 aqui vai ter que sair. E ele vai ter que passar para esse outro lado. Ele vai passar como para esse outro lado? Qual que é o inverso de potência? Inverso de mais é menos, inverso de vezes é dividir. O inverso de potência é raiz. Então, nesse caso, raiz quadrada de 117. Professor, eu consigo tirar essa raiz quadrada de 117? Até consegue, mas não é um número, não é um quadrado perfeito. Então a gente costuma deixar ele dentro da raiz. O que é o quadrado perfeito? É aqueles números que a gente tem na tabela. 64, 8, 81, 9, 100, 10, 16, 4, 25, 5. Isso são quadrados perfeitos. Esse 117 não tem na tabela, que nós temos até raiz quadrada de 900. Então, ele permanece aí. E descobrimos agora que o nosso z, no lugar dele, eu posso colocar raiz quadrada de 117. Com essa informação, eu consigo agora achar o nosso valor de x. Primeiro descobrindo, claro, quem é a hipotenusa. Coloco uma seta aqui, descobrimos que a hipotenusa é o 12 centímetros. Então, utilizando a mesma fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, o a é a hipotenusa, nesse caso a hipotenusa é o 12, b e c, o b pode ser a raiz 117, e o c é o x que a gente quer achar. Lembrando que tudo isso é elevado ao quadrado. Bom,
Vamos começar resolvendo aqui o que está fácil. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Raiz quadrada de 117 ao quadrado. Bom, nós estudamos aqui e eu vou reforçar. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu tenho uma única ação a fazer. Se a raiz é quadrada, está elevada ao quadrado, eu posso cortar a raiz e cortar o quadrado. E o que eu faço com o número? Eu extraio ele todinho, ó. Eu tiro o número. Eu tiro a raiz, corto o quadrado, tiro o número todinho sem mexer, tá? Tudo bem? O objetivo aqui da equação sempre é deixar o x sozinho. Nesse caso aqui, para eu deixar o x sozinho, o que eu tenho que fazer? Bom, só de olhar aqui, esse 117 vai ter que sair. Tem que ir para esse outro lado. Tá? E quando o número muda de lado, o que acontece com o sinal? O sinal inverte. Se é mais é menos e se é menos é mais. Nesse caso, 117 é positivo, porque não tem sinal nenhum. Então vai passar para o outro lado negativo. 144 menos 117 é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Quase terminando. Agora nós fazemos a conta de menos 144 menos 117, tá? X é igual a 27, ou 27 é igual a x, não importa. Da mesma forma, esse 2 vai ter que sair daí, porque eu quero saber o valor de x, então ele vai passar para o outro lado como uma raiz. Então, raiz quadrada de 27 é igual a x. Descobrimos o valor de x nesse exercício aqui. Olha ele aqui, ó, tá bem bonitinho aqui para você. Tá bom? Nós fizemos ele já em sala e acabamos de fazer aqui. Vou fazer mais dois para a gente treinar bem isso aqui, tá? Vamos lá. Achamos aqui esse outro cara. Determine o valor de x. Lembrando que eu tenho que fazer o de baixo para fazer o de cima. Não dá para fazer. Então eu tenho que fazer esse cara aqui para depois descobrir esse cara aqui, tá? Então, eu já sei que a hipotenusa é um lado que eu não tenho e não tem nada. Então, eu dou uma letra qualquer, pode ser Z. Tudo bem? E agora, vamos colocar isso tudo na fórmula. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando, se você não souber essa fórmula, não dá para começar a conta. E nas provas não tem a fórmula. Então, ó, memorizando a fórmula, tá? A hipotenusa é o z. Então, vamos lá. Z ao quadrado. Bom, o b e o c pode ser o 4 ou 8. Assim, pode ser a ordem, não importa. Então, eu coloquei 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembrando que eu não vou falar de potência aqui. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. Então, z ao quadrado é igual a 64 mais 16, que é 80. O 2 passa para lá como raiz. Então, descobrimos que esse z aqui eu posso substituir por raiz quadrada de 80. Ok, fizemos isso em sala. Agora, eu consigo fazer o triângulo de cima. Vamos projetar a seta aqui, quem é minha hipotenusa? É o x. Vamos lá, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa é x, então colocamos aqui x ao quadrado. Bom, eu tenho dois lados, um raiz de 80 e um 6. 6 ao quadrado mais raiz quadrada
de 80, tudo isso ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. E vamos ver esse cara aqui, raiz quadrada de 80. Lembram disso? Raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar, não dá para ver aqui, vamos colocar outra cor. Pronto. Posso cortar e tirar o 80 daqui. Tudo bem? Então, x ao quadrado é igual a 116. O 2 passa para lá como raiz. Então, isso que fica a raiz quadrada de 116 é o valor de x. Lembra que eu faço duas contas, porque tem dois triângulos. Se tivesse três triângulos, três contas, né? Tudo bem? Vamos fazer o último que a gente fez aqui. Olha ele aqui. Bom, 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 bom. Ai. Bom, tem uma coisa aqui bem interessante. Algumas formas numéricas a gente não costuma ver, como essa aqui, ó. 2 raiz de 5. O que significa 2 raiz de 5? O que o 2 está fazendo com 5? Ele está multiplicando a raiz quadrada de 5. Tá bom? Tudo bem? Quando a gente colocar isso na fórmula, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Porque esse número todinho vai ao quadrado. A gente vai ver como como o quadrado vai agir com cada um desses dois números, tudo bem? Só que, claro que não começamos por aí. Começamos aqui por baixo, ó. Começamos aqui por baixo, nesse triângulo. Descobriremos o z. Quando acharmos z, vamos para esse outro triângulo. Vamos descobrir o y. São letras que eu mesmo tenho, tá? E, por último, vamos achar o x. Tudo bem? Então, vamos lá. Lá de baixo, tá? A hipotenusa é o z. Ao quadrado. Professor, você não cansa de colocar a mesma fórmula? Não. A gente acabar decorando isso aqui. Tá bom? Então, z hipotenusa. Coloquei o z aqui. Eu tenho dois lados. 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 36. 16 mais 36, 52. O 2 passa para lá como raiz. Então, eu achei que o meu z, agora eu posso colocar aqui, é a raiz quadrada de 52. Tudo bem? Achei esse cara. E agora, eu tenho um lado raiz 52, outro lado 3. Então, vamos achar quem? Vamos achar o y. Vamos achar o y. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo bem? Lembrando que agora, olha no desenho, eu tenho que achar o y. E meus catetos é raiz 52 e 3. Então, minha hipotenusa é o y. Ok? Meu cateto 3. E a outra raiz quadrada de 52. Tudo isso ao quadrado. Tá ok? Vamos lá. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Raiz de 52 elevado ao quadrado, corta a raiz e corto o quadrado e deixo só quem? O 52. Então, meu y ao quadrado é igual a 61. O 2 passa como raiz quadrada de 61. Então, no lugar do y aqui, eu posso colocar raiz quadrada de 61, tá? Ó, vamos olhar aqui direitinho. 61, tá? A conta tá toda aí. E agora, o meu resultado é o x. Vamos lá achar o x? Vamos. Lembrando que um lado é raiz de 61, outro lado é 2 raiz de 5, e eu tenho que achar o x, que é a nossa hipotenusa. Tá bom?
A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Eu tenho que achar agora o x. Então, é x ao quadrado. Um lado é raiz quadrada de 61, que eu acabei de achar, ao quadrado. O outro lado é 2 raiz de 5, tudo ao quadrado. Tudo bem? X ao quadrado é igual. Raiz de 61, o que eu tenho que fazer aqui? Cortar e tirar o 61. Boa! 61, tá bom? 2 raiz de 5 ao quadrado. Primeiro eu vou desmembrar esse cara. O 2 está multiplicando a raiz de 5, tudo isso está ao quadrado. Então vamos lá. Se tudo isso está ao quadrado, o 2 está ao quadrado, vezes raiz de 5, também ao quadrado. Tá? Eu desmembrei isso para você ver o que está acontecendo ali. Tá? Vamos olhar aqui de novo. 61 mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, o que acontece aqui? Corta a raiz com corta o quadrado e tiro quem? Tiro 5. Ah, agora sim. X ao quadrado é igual a 61 mais, quanto que é 4 vezes 5? 20. X ao quadrado é igual a 61 mais 20, 81. Só que eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber o valor de x. Então, 2 vai lá como raiz. E raiz quadrada de 81 é 9. Olha lá. Bom, pessoal, tudo bom colocadinho aqui, ó, deixei tudo certinho aqui, tá? Achamos o valor de x. Nesse caso aqui, o x vai ser igual a 9. Fizemos uma conta para cada triângulo. E essa aula, esse vídeo foi para você aprender a fazer essa operação de Teorema de Pitágoras, tá bom? Então eu vou postar isso no canal, já está no canal. E bons estudos!